Continuando no mesmo bom dia, né, na paz do Senhor Jesus Cristo, vou falar um pouco agora de mim, sabe, nesse vídeo aqui. Falar sobre a minha resistência e a minha fé em Jesus Cristo, sabe, em Deus, no Espírito Santo. Eu sou órfã de pai e mãe. A minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Então eu tenho só flashes da minha mãe, sabe? E muitas histórias boas, né? Pessoas, meus parentes, minha avó, meus tios sempre falam muito bem da minha mãe, que ela era uma pessoa maravilhosa, querida por todos, que ela era muito bonita, sabe? E o meu pai, ele faleceu, eu tinha 12 anos. A minha mãe, ela foi assassinada com 19 anos de idade. Acho que ela engravidou com 13 e me ganhou com 14, sabe? Eu era uma criança. E o meu pai, ele morreu de acidente de moto, sabe? Ele atravessou a BR, acho que é 280 lá de Guaramirim. E o carro bateu nele, né? Bateu bem no meio, acertou em cheio e ele morreu. Enfim, pra mim foi difícil, sabe? Muitas pessoas que me conhecem, assim, amigos, assim, próximos, sabem, né, que eu não tenho pai, não tenho mãe. E eu sou uma pessoa bem reservada, sabe? Praticamente não tenho amigos, assim, de poucos amigos. Tive bastante amizade que eu gostava, que eu considerava, mas às vezes não. Tudo que é demais, sabe, não presta. Talvez tira o foco daquilo que é pra gente fazer, tira o foco de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente sincera com as minhas amizades. Eu sou daquela pessoa que eu prezo assim, ó, eu acho que é bíblico, tá? E se eu for falar alguma coisa de Deus, de Bíblia, eu vou procurar, vou pesquisar. Eu não sou nenhuma expert em Bíblia e tal. Preciso ler mais, né? Eu leio, mas eu leio pouco para quem é cristã, né? Tem que ler mais. Vou estar aqui para influenciar e incentivar, né? Mas eu acredito assim que quando a gente ama alguém, a gente tem que corrigir o erro da pessoa. E eu tô falando isso sobre amizade, tá? Eu tive muitas amizades e eu sempre fui desse jeito e eu vou continuar sendo desse jeito e não vou mudar, porque eu acredito que é o certo, sabe? Se eu tenho um amigo, uma amiga e eu tenho a liberdade, claro, a pessoa me dá a liberdade de falar algo, eu vou falar. Se ela estiver fazendo alguma coisa, falar alguma coisa, eu vou perguntar, né? Posso expressar minha opinião? Que, claro, que conselho nem todo mundo aceita e tal, enfim, quando a gente vai falar sobre conselho, hoje em dia é difícil, né? Falar de opinião e conselho. Mas eu sempre falo o que eu acho que é certo, né? Então, por mais que seja ruim pra pessoa ouvir, a pessoa toma um baque e vai ouvir aquilo, mas eu não vou deixar de falar. E não vou deixar de amar a pessoa e deixar de ser amiga. Agora, se a pessoa, né, não gostar do que eu falar, daí é problema da pessoa. Mas, enfim, falando, né, sobre... Eu sempre fui muito sozinha, assim, de amizade, muito seletiva, mas sobre a perca do meu pai e da minha mãe, isso me tornou uma pessoa forte. E eu falo isso porque minha confiança sempre teve em Deus. Hoje, né, hoje eu entendo. Depois que eu me converti, eu paro às vezes para pensar e relembrar alguma coisa do passado, alguma coisa que eu já vivi. Eu falo, nossa, Deus estava ali comigo o tempo todo e às vezes a gente não percebia, né? Eu não percebia, eu falo a gente porque, né, tô dando exemplo de pessoas que pode ser que já passou por coisas também e às vezes não entende como é que aguentou, né? É porque Deus estava o tempo todo com você. E, meu Deus, não foi fácil, sabe? Eu não tô aqui pra me vitimizar pra ninguém não, tá?
para contar história triste, para as pessoas ficarem com dó de mim, não. Não, porque eu não preciso disso. Sempre trabalhei, sempre batalhei para ter as minhas coisas. Não sou santa, tá? Quero deixar bem claro que eu não sou santa. Eu já fiz muita coisa errada mesmo. Só Deus e eu sabe. E, claro, me arrependo de muita coisa errada que eu fiz. Tudo que eu me lembro, sabe, de errado que eu fiz, eu me arrependo. E tentei fazer o certo, não pecar mais, né, naquilo que eu já errei, naquilo que eu já pequei. Pecador a gente peca todo dia, né, sem a gente perceber. Mas em questão de limite, eu sou uma pessoa que gosta de impor limite, gosto de colocar as coisas, né, no seu devido lugar, os pontos no i, e isso que afasta muita gente de mim, por exemplo, né? Porque eu sou assim, eu não consigo fingir que gosto ou que não gosto. A gente tem que amar, tá? Independente da situação e da pessoa. E hoje, pra mim, depois de aceitar Jesus, e eu vou contar isso também num próximo momento,